Olá, seja bem-vindo ao panorama desta terça-feira, 6 de abril. Você vai ver agora o que preparamos para a edição de hoje. No nosso giro de notícias, Minas Gerais distribui mais de 1 milhão de vacinas contra a Covid-19 às 28 unidades regionais de saúde do estado. Acordo judicial suspende toque de recolher até esta quarta-feira em Minas. Advogados criminalistas de Caratinga repudiam morte de colega assassinado. E você vai ver também, pandemia e falta de peças para produção fazem emplacamento de veículos recuar no primeiro bimestre do ano. No quadro Pense Direito de hoje, você vai conhecer as regras a serem seguidas para se decretar um luto oficial. E ainda, Caratinga lança concurso de fotografia para alunos da Rede Municipal de Ensino. Tudo isso agora no Panorama. Não saia daí. O primeiro trimestre de 2021 marca a pior fase da pandemia no Brasil, com crescimentos recordes de média de casos e óbitos em decorrência da Covid-19. O cenário do colapso da saúde é a realidade atual de grande parte dos municípios do país. Pesquisas e avaliações da Fiocruz já deixavam claro essa pressão sobre o sistema de saúde vista hoje. Esses alertas eles começaram a se intensificar principalmente a partir de dezembro, né? Porque nós começamos a identificar nos boletins de novembro já um crescimento de casos. Nós tivemos o pico entre maio e agosto, mais ou menos, de 2020, com uma queda em setembro, outubro, novembro, estabilizou, começando a subir novamente em novembro e dezembro. Então, começamos a alertar desde lá, e a partir de lá você já vê também uma mudança nos mapas, né, naquela sequência de mapas que nós costumamos apresentar. Nesse caminho, nós lançamos dois materiais que são importantes para essa memória. Uma foi umas recomendações para os prefeitos, né, do boletim de dezembro, né, no boletim antes do último boletim do fim de ano, com um conjunto de recomendações para contenção e mitigação, porque já era muito nítido um cenário de crescimento da pandemia. E um cenário de crescimento na transmissão e no número de casos vai resultar posteriormente numa pressão sobre o sistema de saúde. Então, a gente já antecipava isso. Uma outra coisa foi a cartilha de festas de Natal, de fim de ano, que nós lançamos exatamente com essa preocupação, porque em dezembro havia uma circulação maior de pessoas nas ruas, né, de modo geral. Você tinha o segundo colapso ali do sistema de saúde em Manaus, alertando para um risco de algo que poderia ocorrer em todo o país. Então, eu posso dizer que foi a partir de dezembro que nós começamos a fazer esses alertas de modo mais crítico e intenso. Mais de 1 milhão de vacinas contra a Covid-19 chegaram ontem às 28 unidades regionais de saúde do estado. A logística conta com o apoio das forças de segurança do estado, aeronaves do Batalhão de Operações Aéreas dos Bombeiros e efetivo terrestre da Polícia Militar atuam no transporte e escolta dos insumos para que toda a operação aconteça de forma ágil e segura. Ainda falando sobre o estado, um acordo judicial para a suspensão do toque de recolher em Minas Gerais e a permissão de reuniões familiares, com início na noite de ontem, foram aprovados. A decisão vale até amanhã, dia 7, quando haverá uma nova reunião do Comitê de Enfrentamento da Covid-19. Nós terminamos agora aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais a audiência de conciliação realizada dentro do CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos em Cidadania, entre o deputado estadual Bruno Engler e o Estado de Minas Gerais.
Trata-se de uma ação popular que foi proposta pelo deputado contra o Estado para que sejam flexibilizadas algumas regras contidas na onda roxa do governo do Estado de Minas. E nós conseguimos aqui uma conciliação entre o autor e o Estado de Minas Gerais no sentido de suspender até na quarta-feira, quando o comitê estadual irá se reunir novamente para verificar as medidas restritivas, suspender o toque de recolher e também suspender a proibição de reuniões sociais em domicílio. Então, essas duas medidas que estão previstas nos atos normativos do governo estão suspensas até quarta-feira, e o governador e o secretário-geral, Matheus Simões, prometeram que na quarta-feira vão tentar convencer o comitê para que essas medidas sejam efetivamente revogadas no Estado de Minas Gerais. Então, um grande avanço, o Sejusc consegue mais uma conciliação no sentido de revogar essas duas medidas. A safra do café produzido em Minas Gerais neste ano será impactada pela bienalidade negativa e afetada pelas más condições climáticas, o que poderá levar a produção do estado a uma queda de mais de 40% em relação a 2020, com uma produção total máxima estimada em pouco mais de 22.137 sacas beneficiadas. A bienalidade é um processo natural da nossa cafeicultura, porque no ano que o café produz mais frutos, ele vegeta menos, ele cresce menos, então, consequentemente, no ano seguinte, a gente vai ter menos frutos. Então, é um processo que o agricultor já tem que estar acostumado com ele. Então, esse ano, a bienalidade nossa é do ano de safra baixa, nós estamos saindo de um ano de safra alta, e esse ano a gente vai ter uma safra baixa. Então, o agricultor já tem que estar preparado aí para uma produção menor. O que aconteceu foi que a safra 2019-2020, a que nós colhemos, foi uma safra extraordinária, foi acima da normalidade da nossa região. Então, por isso que a safra agora ela vai ficar muito abaixo da safra passada. Na véspera da Sexta-feira Santa, o registro de um homicídio na área central de Caratinga gerou grande repercussão. Um advogado morreu após ter sido baleado. Uma pessoa foi presa suspeita de envolvimento no crime. E ontem, advogados criminalistas se reuniram em frente ao fórum local e, em entrevista à imprensa, repudiaram a violência contra qualquer advogado. Eles disseram que irão lutar para que seja feita a justiça pela morte de Augusto Rocha Barreto Diniz de Abreu, de 32 anos. Com pesar que convocamos a imprensa local e demais interessados a fim de transmitir nossa nota de repúdio à violência contra o advogado mineiro. Sabemos que no último dia 1º de abril o advogado Augusto Diniz de Abreu foi morto a tiros. A princípio, a motivação se deu em razão do exercício de sua profissão, ou seja, pela prestação de seus serviços. Diante de tal quadro, nós, advogados e advogadas, defensores dos direitos, repudiamos a violência contra o advogado. Não permitiremos esse tipo de afronta e lutaremos para que a justiça seja feita e a morte do advogado Augusto não tenha sido em vão. Da mesma forma que lutaremos pelos direitos daqueles que nos procuram e confiam a nós a sua dignidade. Com isso, ressaltamos que qualquer violência, física ou psicológica, não será admitido contra qualquer advogado em Caratinga ou em qualquer outra localidade. Para tanto, encaminharemos ofício à OAB solicitando com urgência a nomeação de advogado para acompanhar as diligências preliminares, investigações e possível ação penal. Tudo para assegurar a dignidade da profissão e do ser humano. Afinal, a fatalidade não se estendeu apenas à vítima do Dr. Augusto, familiares e seus amigos, mas a todos aqueles que exercem sua profissão com dignidade em busca do reconhecimento profissional e do sustento familiar. Nós não permitiremos e não admitiremos esse tipo de afronta aos advogados, né? Nós trabalhamos sempre e na maioria das vezes em defesa dos acusados, mas da mesma forma que a gente luta pelos direitos daquele que nos procuram para manter a sua dignidade e fazer a sua defesa, que é um direito consagrado constitucionalmente, nós lutaremos também para que a justiça seja feita em face da morte do Dr. Augusto. A falta de componentes para normalizar a produção e o aumento dos casos da Covid-19 são alguns dos fatores que impactaram negativamente a oferta e o mercado de veículos. Isso, consequentemente, fez despencar o número de emplacamentos de automóveis no Brasil.
Em Caratinga, os despachantes já sentiram a diferença na procura pelo serviço. As vendas de automóveis e veículos comerciais leves, como picapes e furgões, registraram queda de 17,85% em fevereiro desse ano, na comparação com o mesmo mês de 2020, e caíram 2,66% em relação a janeiro, com emplacamento de 158.237 unidades. Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Em Caratinga, o despachante Luíde confirmou a redução. A gente mexe com todo tipo de veículos, né? Mas o que a demanda maior é motocicletas e automóveis. Caminhões, ônibus, carretas, né? Todo tipo de veículo, mas o foco maior está em motocicletas e automóveis. Para muitos especialistas na indústria, mesmo com os esforços das montadoras para aumentar a produção, a falta de disponibilidade de peças e componentes ainda persiste e faz com que algumas fábricas tenham de paralisar temporariamente a produção, como foi o caso de fevereiro, e acabou afetando de forma importante a oferta de produtos. Nós tivemos um represamento das vendas em 2020 e a expectativa era que em 2021 a gente voltasse a ter o crescimento. Mas para ter o crescimento você precisa de peças para a produção. Pois é. E isso faz tanto sentido que tem causado mais impactos. Olha a situação do Luiz Felipe. Diferente de muita gente, ele resolveu vender o carro antigo e comprar um zero. A ideia era boa até não ser mais. Sabe por quê? É que ele está esperando há tanto tempo que já pensa em cancelar a compra feita em dezembro do ano passado. Ainda não desisti, mas estou alugando o carro. Aí você coloca R$180 vezes esse tempo aí, não é possível que não tenha uma organização para saber em quanto tempo vai chegar o carro. Além disso, o aumento dos casos de Covid, o que provocou o retrocesso da abertura do comércio em várias cidades, também contribuiu para a queda de vendas do mês de fevereiro, por exemplo. A gente vive de prestação de serviço, né? A partir do momento que tem menos prestações de serviço, a gente vai ganhar menos. Só que o aluguel continua, a água que está subindo, a luz que sobe, o telefone, tudo sobe, aluguel, né? Então as despesas não param. Segundo o despachante, por mês na loja eram emplacadas cerca de 80 motocicletas. Atualmente, apenas 60, ou seja, uma queda de 25%. Uma diminuição que traz muitos prejuízos. Outro problema que, segundo ele, ajudou a provocar o recuo nas vendas foi o aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. A pandemia tem muita culpa nisso aí, devido à pessoa, por exemplo. A pessoa às vezes tem o dinheiro para trocar de veículo, para comprar um veículo, e ela quer esperar o que vai acontecer com o mercado para poder comprar mesmo, porque ela não sabe nem se amanhã ela vai estar empregada, né, para poder pagar as despesas. Em Caratinga, recentemente foi decretado pela Prefeitura Municipal o luto oficial de 3 dias pela morte do cantor Aguinaldo Timóteo. No quadro Pense Direito de hoje, vamos entender melhor sobre as regras que precisam ser seguidas para se adotar um luto oficial. Acompanhe. É natural que após o falecimento de alguma autoridade pública ou alguém que tenha prestado um relevante serviço, ou mesmo uma personalidade muito importante para alguma localidade, que se decrete o chamado luto oficial. Esse luto oficial nada mais é do que a manifestação da cultura humana, encampada e chancelada por um ato oficial, como o nome sugere, um ato público, um ato do Poder Executivo, mas também pode ser do Poder Judiciário ou mesmo do Poder Legislativo. Recentemente nós tivemos aí notas de luto oficial publicadas em razão do falecimento do cantor aqui da terra de Caratinga, o Aguinaldo Timóteo, que nos deixou na última semana em razão de complicações pela pandemia de coronavírus. E em relação ao luto oficial, ele pode ser decretado pelo falecimento de uma autoridade pública, pelo falecimento de uma pessoa importante para uma região, como no caso o Aguinaldo Timóteo, que levou o nome de Caratinga para o Brasil e para o mundo, né? Filho dessa terra.
ele é decretado pelo chefe de uma instituição, então pode ser pelo presidente da República, pelo governador dos estados, pode ser também pelo prefeito municipal, ou mesmo no Poder Legislativo, pode ser pelo presidente do Congresso Nacional, presidente da Assembleia Legislativa, pelo presidente da Câmara Municipal, ou mesmo por um presidente de Tribunal de Justiça, já na esfera aí do Poder Judiciário, presidente do STF, do STJ, presidente do Tribunal de Justiça de Minas, por exemplo. É sempre um ato que é praticado por um chefe de poder, né? Alguém que tenha essa estatura diante daquele órgão ou daquele poder, alguém numa posição de chefia. E é marcado também pelo hasteamento de bandeiras. As bandeiras são hasteadas, a legislação determina ali uma altura própria para cada bandeira, nacional, do estado, do município, nesse momento de luto. Então, existe ali realmente uma técnica e uma lógica para poder se hastear, uma norma que disciplina sobre isso. Cada bandeira tem que estar na sua devida altura, dependendo da natureza do luto que é decretado, se é pelo falecimento de um presidente da República, de um governador, se é um luto decretado pelo governo do estado, pela União ou mesmo pelo município, varia também. E o luto oficial, ele é decretado e de observância obrigatória pelos órgãos públicos, mas as empresas privadas que queiram aderir e, eventualmente, hastear bandeiras também, observando a legislação própria, podem fazê-lo. Não é obrigatório para as empresas privadas, mas pode ser feito, sim, caso queira se observar isso. É um procedimento próprio que tem toda uma formalidade descrita na legislação, e a duração desse luto é de, normalmente, 3 dias. O luto dura, normalmente, 3 dias, o luto oficial. Às vezes, ele pode ser decretado por mais tempo, por 8 dias, como no caso do falecimento do presidente da República e, por analogia, do governador do estado ou do prefeito municipal, mas geralmente é 3 dias. E o mais importante é notar que o luto oficial, ele não se confunde com o feriado. Luto não quer dizer feriado, tá? É um dia de trabalho e, a menos que se declare expressamente a suspensão do trabalho em algum órgão público, haverá o dia normal de trabalho. O luto não interfere nisso. Muitas pessoas têm essa dúvida. Decretou o luto, então não tem que trabalhar. Não, não é por aí. O luto foi decretado, é um momento de pesar, de tristeza, para ser lembrado, para ficar marcado na história, nos registros históricos, inclusive, mas não quer dizer que haverá um dia a menos de trabalho, pura e simplesmente. Não necessariamente pelo luto. Pode ser por outro motivo, mas depende de um outro ato que se some a esse ato de decretação do luto oficial para haver aí a efetiva suspensão do trabalho naqueles dias. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para expressar mais uma vez os nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs do cantor. E agora vamos ver as vagas de emprego anunciadas pelo Cine. Vagas para atendente de telemarketing, com experiência em vendas comprovada na carteira de trabalho. Atendente balconista com ensino médio completo. Auxiliar de faturamento com ensino superior completo ou cursando em administração, ciências contábeis ou economia. É necessário também ter experiência em setor de faturamento comprovada na carteira de trabalho e conhecimento intermediário em Excel. Auxiliar de linha de produção para padaria, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Auxiliar de mecânico de automóveis, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar de técnico de eletrônica, com experiência em manutenção de equipamentos eletrônicos. Motofretista, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, além de habilitação A. Motorista de caminhão para materiais de construção, com experiência na carteira de trabalho, habilitação D e disponibilidade para serviço pesado. Pedreiro com experiência na carteira de trabalho. Representante técnico de vendas, com experiência em vendas comprovada na carteira de trabalho. Ensino superior completo em qualquer área, carteira de habilitação A ou B e veículo próprio, podendo ser carro ou moto. Servente de pedreiro com experiência na carteira de trabalho. Torneiro mecânico, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Vendedor no comércio de mercadorias, com habilitação A e motocicleta própria.
e vendedor no comércio de mercadorias, com disponibilidade para realizar viagens, experiência em vendas na carteira de trabalho, ensino médio completo e habilitação B. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil. Os interessados também podem agendar o atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. Hora de saber como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira. Quarta-feira em Caratinga, o sol aparece entre nuvens pela manhã. Tempo nublado durante todo o dia, com pancadas de chuva a qualquer hora. Os termômetros marcam mínima de 21 e máxima de 26 graus. Em Dom Cavate, dia nublado com chuva a qualquer momento. A mínima é 23 e máxima de 29 graus. Chuva esperada também em Ubaporanga. A temperatura varia entre 21 e 27 graus. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga lançou o concurso fotográfico Patrimônio Cultural e Paisagem de Caratinga. A ideia é valorizar e dar destaque ao município por meio de fotografias. Poderão participar estudantes de 4 a 11 anos matriculados na rede municipal de ensino. Valorização e destaque para o cenário caratinguense, que vai ser eternizado por meio de fotografias. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte do município lançou o concurso fotográfico Patrimônio Cultural e Paisagem de Caratinga. Poderão participar estudantes de 4 a 11 anos matriculados na rede municipal de ensino. As crianças que forem participar, elas vão ter uma ficha de inscrição, onde elas vão escrever até 2 fotos, e dessa foto que elas escolherem, né, esse objeto que elas escolherem para fotografar, elas vão ter que fazer um vídeo de até 60 segundos, onde nesse vídeo elas vão falar o porquê da escolha desse lugar que ela quis fotografar. Patrimônio cultural é toda manifestação popular, tanto material como igrejas, monumentos, objetos, quanto imaterial, como danças, tradições, culinárias, artesanatos, ou seja, tudo o que represente simbolicamente a cidade e a população. A foto tem que ser de locais dentro da cidade de Caratinga ou distrito, pode ser tanto área urbana quanto rural. Não pode fugir do tema, o tema é patrimônio cultural e paisagem, ou seja, ela pode fotografar uma casa antiga, um objeto antigo, uma culinária, uma paisagem, tudo que retrata a nossa história, tudo que retrata a nossa memória, tudo que retrata o patrimônio cultural de Caratinga, tanto urbano quanto rural. Os melhores olhares registrados vão ser premiados. Para participar, o estudante deve fazer a inscrição por e-mail do dia 1º até o dia 30 de abril. Os critérios de avaliação incluem relevância, originalidade do tema, criatividade e qualidade. As crianças vão ter 30 dias aí para poder tirar a foto, preencher a ficha de inscrição e mandar por e-mail. Esse concurso vai ser todo online, tá? As fotos vão ser todas enviadas pelo e-mail. O e-mail vai estar na ficha de inscrição e após enviado, né, a partir do dia 30 de abril, serão selecionados, serão apenas uma categoria, tá? Que é a criança de 4 a 11 anos, e vai ter 1º, 2º e 3º lugar. O 1º lugar vai ganhar como premiação um notebook, o 2º lugar um celular e o 3º lugar uma bicicleta. Todas as informações estão disponíveis na plataforma educ.caratinga.mg.gov.br. A premiação vai ser incluída nas festividades de comemoração do aniversário de Caratinga. O concurso é uma ação para despertar as crianças para o universo artístico e oferecer oportunidades. É um concurso muito interessante, um tema que vai despertar nas crianças o prazer pela cidade, por conhecer a cidade, né, por conhecer a nossa cultura. Então, eu convido a todos, né, as crianças das escolas municipais a participarem, e até o dia 30 vai estar aberto as inscrições. Então essa é uma boa oportunidade para estudantes de 4 a 11 anos da rede municipal de ensino.
é a chance de fazer registros interessantes da nossa cidade. Vamos chegando ao final da edição desta terça-feira. Acompanhe as nossas redes sociais e siga conectado ao longo do dia com as principais notícias da atualidade. Pela audiência e companhia, o nosso muito obrigado. Vamos ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta. Até lá!